Vamos lá, povo de Deus, para mais um devocional com vocês. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe sua casa. Vamos lá, Isaías capítulo 43, versos 8. Diz assim, trazei o povo que ainda que tenha olhos, são cegos, e surdos, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e o povo reúne-se, e quem dentre eles pode anunciar isto? E fazei-nos ouvir as predições antigas. Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouçam e se diga, verdade é. Bom, queridos, o Senhor ele está a chamar um povo que mesmo que eles tinham olhos, mas não conseguiam ver, mesmo que tinham ouvidos, eles não conseguiam ouvir. Por quê? Porque esse povo estavam com seu coração endurecido às verdades do Senhor. Esse povo estava com o coração endurecido para a vontade de Deus. E a vontade de Deus era disciplinar um povo que estava indisciplinados. Aqui, nessa passagem bíblica, é o retorno do povo que estava em cativeiro babilônico, que foi levado por Nabucodonosor por conta de serem indisciplinados pelo Senhor. Eles rejeitaram o Senhor no passado, eles idolatraram, mudaram as suas formas de servir a Deus, de acreditar em Deus, de buscar a Deus, para servir outras coisas e buscar outras coisas. E Deus anunciou por intermédio do profeta Jeremias, durante 40 anos, que se esse povo não se consertasse, se voltasse para ele, esse povo ia sofrer as consequências de um cativeiro. Esse povo ia sofrer as consequências da presença de Deus extintas no meio deles. Esse povo ia sentir falta das coisas de Deus. Esse povo ia sentir falta do Senhor. Mas durante 40 anos o povo não quis ouvir, não quis entender. E aí veio o cativeiro, veio Nabucodonosor, levou todo mundo, destruiu a cidade, destruiu o templo, destruiu tudo e levou. E agora eles estão retornando. E nessa passagem aqui, eles já saíram do cativeiro e estavam de retorno a Jerusalém. Mas agora o Senhor chama a atenção deles dizendo, trazei o povo que ainda que tem olhos, são cegos, e surdos, ainda que tenham ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e os povos reúnem-se, e quem dentre eles pode anunciar isto? Fazei ouvir as predições aos antigos. Fazei ouvir as predições antigas, e apresentem as suas testemunhas, e por elas sejam justificados, para que se ouçam e digam, verdade é. Deus agora está voltando de novo a agir, a falar e a fazer na vida desse povo como outrora. Mas antes eles tiveram que passar por um cativeiro, tiveram que sentir a ausência de Deus, tiveram que sofrer amargamente, tiveram que padecer por coisas que eles já sabiam que iam sofrer, uma vez que se afastaram do verdadeiro Deus para a idolatria. Bom, queridos, isso é o que acontece na vida da maioria das pessoas que perdem o primeiro amor, a inocência, perdem o real sentido de servir a Deus, de estar com Deus, de viver com Deus. Hoje em dia há uma atualidade, há um desenvolvimento e há também uma modificação de vida no que tange a servir a Deus. As pessoas hoje em dia não querem viver um evangelho difícil, querem viver um evangelho fácil, querem viver as coisas mais agradáveis. E a Bíblia diz que a porta estreita e o caminho apertado são o que nos leva para a salvação. E quando fala de porta estreita e caminho apertado, está falando de uma dificuldade extrema. Só que poucos são os que escolhem esse caminho. Agora, a porta larga e o caminho espaçoso é o que leva para a perdição. E são muitos que escolhem esse caminho. Esse povo tinha uma escolha a se fazer. E era uma escolha óbvia. Era ouvir o profeta e obedecer a voz de Deus, mesmo não gostando, para que Deus evitasse de que Nabucodonosor viesse e fizesse tudo aquilo que fez.
fazendo tudo o que queria, do jeito que queria, da forma que queria. Mas passou 40 anos. Quantos anos, amados? 40 anos. E depois veio as consequências de uma vida dissoluta na presença de Deus. Uma vida de qualquer jeito, Deus não se agrada. E Ele vai cobrar isso daqueles a quem confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso eu quero deixar essa palavra para você. Se a tua vida ela não está agradável, e só você mesmo que pode julgar isso, se a sua vida ela não está agradável diante do Senhor, comece a fazer por obediência à palavra, por obediência a Deus, por obediência ao Espírito Santo, porque se você está ouvindo essa palavra, é o Espírito Santo que fez você chegar até esse vídeo para você ouvir. Por obediência a tudo isso, reveja os seus conceitos, se coloque na posição de Deus, volte a ter a inocência, volte a ter o amor genuíno pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pela vida com Deus. E eu tenho certeza que Deus ele vai mudar o destino das coisas que já estão predestinadas a acontecer na tua vida. Aquilo que está predestinado nem sempre vai acontecer se nós se voltarmos à vontade de Deus como de fato Ele gostaria. E a vontade de Deus é que você viva um evangelho, mesmo que não seja do seu agrado, mas você obedecendo ao Senhor. A vontade do Senhor é que você pare de ir pelos seus impulsos e vá pela palavra. A vontade do Senhor é que você seja justo, honesto, fiel, leal, não só a Deus, mas às pessoas em sua volta. E que Deus possa abençoar você poderosamente. Volte-se para o Senhor e Ele fará grandes coisas na sua vida. Graça e paz.